Ei, gente, como vocês estão? Espero que estejam bem, que estejam felizes, menos ansiosos. No vídeo de hoje falarei sobre alguns hábitos, 5 hábitos, que você precisa eliminar da sua vida para você parar de sentir ansiedade. Mas se você está assistindo esse vídeo e ainda não assistiu os vídeos anteriores sobre este assunto, eu deixei aqui todos os links na descrição. Não deixe de assistir e principalmente não deixe de aplicar os ensinamentos, porque eu já recebi várias mensagens, vários relatos de pessoas que aplicaram os ensinamentos e estão se sentindo muito melhor. E esse é o objetivo deste canal, ajudar pessoas, ajudar você a ser mais feliz, a ter uma vida plena, a vida que Deus tem para você. Uma coisa que eu preciso te explicar, para você entender por que tem algumas coisas que você tem que eliminar da sua vida, para você parar de sentir medo e ansiedade de uma vez por todas, é que a nossa mente, ela não diferencia o que é ficção e o que é realidade. Então, por exemplo, quando você está assistindo um filme, você chora, você sente raiva, você sente injustiça, você sente felicidade, euforia. Por quê? É só um filme, você sabe que aquilo ali não aconteceu de verdade, mas a sua mente não sabe. Para nossa mente é tudo realidade, está tudo acontecendo ali, de verdade. Então, por isso que a gente tem esses sentimentos. E se você entender isso, você vai ter mais cautela ao expor a sua mente algumas cenas, algumas coisas que você às vezes escuta. Então é importante você entender isso. Quando você se expõe a algo, aquilo ali internaliza em você. Então você precisa ter muito cuidado e principalmente eliminar algumas coisas da sua vida. Hoje eu listei 5 coisas que você precisa eliminar e algumas têm a ver com televisão. Assistir televisão é legal, nós brasileiros amamos, assistir televisão, porém a gente tem que ter cuidado. Alguns tipos de programas não são apropriados para quem sente medo, para quem sente ansiedade. Quem não sente nada, não tem problema se expor. Mas quem sente, quem tem essa tendência, não pode se expor. Primeiro tipo de programa de televisão que você precisa parar de ver são filmes que têm muitas mortes. Eu acho que nem precisa de comentar muito sobre esse tipo de filme. Imagina você se expondo ali a ver aquele tanto de gente morrendo. O que você vai sentir? Aí você fica com medo de perder as pessoas que você ama. E quem tem medo, insegurança, ansiedade não pode se expor a esse tipo de filme. São filmes que não fazem parte da nossa realidade. Todo mundo um dia vai morrer fisicamente, mas não é normal que morra um monte de gente de uma vez só. Então, pare de ver filmes que têm mortes. O segundo tipo de programas que eu listei para vocês são filmes e programas policiais, que tem muito assassinato, crimes. Para que você vai ficar se expondo a esse tipo de cena, a esse tipo de notícia? Tem gente que eu falo isso e fala assim: nossa, Caterine, mas a gente precisa de saber das notícias, a gente precisa se atualizar. Verdade, a gente precisa se atualizar. Mas esses tipos de notícias policiais não nos atualizam. Que diferença que vai fazer na sua vida saber que foi assassinado um homem de um estado que você nem conhece, num lugar que você nunca viu? Que diferença que isso vai fazer? A gente precisa sim de algumas notícias, por exemplo, que saiu uma lei que vai influenciar no cotidiano do seu trabalho. Então você precisa se atualizar sim. Agora, essas notícias policiais, elas não vão fazer diferença nenhuma na sua vida. Se você sentir medo, ansiedade, você precisa de parar de se expor. A nossa mente, como eu já disse, ela não diferencia realidade e ficção. Uma mãe, por exemplo, que está assistindo um noticiário e está passando lá que um filho de 5 anos foi assassinado e ela tem um filho de 5 anos em casa. A mente dela automaticamente vai se colocar no lugar dessa mãe, ela vai se sentir no lugar dessa mãe que perdeu o filho, ela vai sentir medo, ela vai se sentir injustiçada, ela vai sentir raiva. Então, olha para vocês verem o quanto que a exposição gera sentimentos que não valem a pena. A gente tem que sim pedir a Deus para cuidar dessas pessoas e tudo mais, mas isso não significa se expor à informação. A gente tem que ter essa preservação da nossa mente, essa blindagem, para que você tenha uma vida feliz, para que sobre tempo para você se inspirar em coisas boas, para que você tenha uma vida melhor, uma vida abundante que Deus quer te dar.
Terceiro tipo de programa que eu listei para vocês são os noticiários que só falam de política. Olha, se você ficar condicionando a sua vida aos políticos, eu não sei o que vai ser de você não, porque desde que eu era criança as coisas não melhoram. É crise, é recessão, inflação, imposto alto, umas leis que em vez de melhorar pioram, aí melhora uma coisa aqui, piora outra ali, sempre foi assim. Então, olha, você precisa confiar em Deus, é Deus que pode mudar a sua vida, é Deus que cuida de você. Você precisa pedir que Deus te ilumine para que você crie estratégias, para que você crie ferramentas que ajudam a melhorar a sua vida, independente do imposto que você tem que pagar, do preço que as coisas estão, você tenha condições de ter uma vida boa aqui na Terra. Essa é a vontade de Deus. Agora, se você ficar pensando e se condicionando apenas no que está acontecendo de ruim, como que você vai ter tempo e inspiração para criar coisas boas para a sua vida? Aí você vai ficar dependendo de decisões de terceiros mesmo. Então muda, a partir de hoje, ó, nada de noticiário de polícia, de crimes, de notícias ruins, de política. O quarto tipo de programa que eu listei para vocês é novelas, reality show. Quando você se expõe a cenas de intrigas, traições, maldade, quais sentimentos são gerados? Eu acho que nem precisa de comentar sobre esses tipos de programas. Como que você vai condicionar a sua mente a coisas boas? Lembra que eu expliquei para vocês em um vídeo anterior sobre Filipenses, quais são os conselhos que a Bíblia traz sobre em que devemos expor? A coisas puras, agradáveis, louváveis, a coisas que não fazem parte de tudo isso que eu listei para vocês. Então, para a gente ter uma vida abundante, para a gente ter ideias boas, para a gente ter uma energia boa, a gente não pode se expor a esses tipos de programas. E assim, eu sei que no início pode ser que seja difícil de entender, mas se você tem dificuldade de entender o que eu estou falando, coloque em prática pelo menos assim uma semana e depois você me conta como que você vai se sentir melhor, como que você vai estar menos inseguro, com menos medo, com menos ansiedade. E eu listei para vocês também a quinta coisa que vocês precisam parar de fazer é ouvir músicas que trazem letras de derrota, de fracasso. Tem gente que fala assim comigo, eu tô escutando essas músicas aqui, mas é porque eu gosto desse ritmo, eu nem estou ouvindo a letra, mas o seu inconsciente está. Então, olha, se você gosta de um ritmo tal, procura músicas que tenham esse ritmo, mas que tenham letras de esperança, letras que vão te deixar alegre, feliz. É isso que vai mudar a sua vida. E quando a gente fala em música, a gente tem que tomar muito cuidado sim, porque aquilo que a gente está cantando, a gente está falando. E as palavras, elas têm muito poder. Eu sempre falo, as palavras são poderosas e elas criam a nossa vida. Então, mesmo que você esteja ali sem perceber, o seu inconsciente, ele não está entendendo que aquilo ali é sem perceber. E você está proferindo, você está lançando. A palavra que a gente lança não volta vazia, você acreditando ou não. Essa é uma lei universal e é uma palavra bíblica também. Então, a partir de hoje, escolha se expor a músicas e a programas também, filmes, séries, programas de televisão, vídeos da internet que te deixam com uma energia boa, que te deixam mais alegre, mais confiante, com mais esperança. É isso que vai fazer a sua vida ficar melhor e a você ficar menos ansioso, com menos medo, menos insegurança. Olha o que a Bíblia fala a respeito dessa exposição que eu estou ensinando para vocês. Em Salmos 119, no versículo 37, olha o que o salmista pede ao Senhor. Desvia os meus olhos das coisas inúteis, faz-me viver nos caminhos que traçaste. Por quê? Para a gente viver no caminho que Deus tem para a gente, que Ele traçou para a gente precisa se desvincular das coisas inúteis, noticiários, não notícia que a gente precisa realmente ficar informado, mas esses crimes, essas maldades que acontecem por aí, sabe? A gente não precisa ficar sabendo de tudo que acontece, não. Isso faz mal. Esses filmes aí de maldade, de mortes, assassinato, se desvincula disso. Faz uma experiência que eu tenho certeza que você vai ter uma vida muito melhor do que a que você tem hoje.
Em Salmos 101:3 também está assim, olha, não porei coisa má diante dos meus olhos. O que as novelas têm hoje? Maldade, mentira, traição, não é? Isso são coisas más. Então não coloca isso diante dos seus olhos, não. Olha o que está escrito também em Salmos 25:15. Os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés da armadilha. Então você não precisa ficar se expondo aos noticiários que estão falando aí de crimes, de coisas ruins que estão acontecendo para você se prevenir. Ah, deixa eu ver um novo golpe aí que está na moda para eu me prevenir. Não precisa. O Senhor tira, aqui está escrito, olha, os seus pés da armadilha. É Deus que vai te livrar. Então, quando você estiver em um lugar perigoso, você não precisa ficar com medo. Se você estiver os seus olhos no Senhor, você não vai lembrar que isso está acontecendo com outras pessoas porque você viu no noticiário. Você vai lembrar que Deus te tira da armadilha, Ele está te protegendo. Agora, eu estou fazendo aqui da minha parte, ajudando vocês a terem uma vida melhor. E eu quero muito que vocês acreditem em tudo que eu ensinei hoje e coloquem em prática, tá bom? Um beijo para vocês, sejam felizes sempre, porque esse é o meu desejo para vocês. Até o próximo vídeo.